Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que falou sobre algumas novidades envolvendo o projeto de Clube Empresa e investidores. Qual o prazo será que eles devem chegar aqui na Raposa? Eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Quero falar também sobre o Sorin, que falou sobre a situação do Cruzeiro e se ofereceu até para ajudar a Raposa. Qual função será que ele poderia assumir dentro da Raposa? Se seria uma boa ideia ele ter aqui de volta para o Cruzeiro ou não, que eu acho que seria sim. E também sobre o volante Matheus Neres, que passou por um período internado, e que será que ele já está tranquilo? E qual o prazo até mesmo para ele voltar a jogar os gramados e o tempo de duração de contrato com o jogador com o Cruzeiro, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje vai para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Marcos Carolino, ele que é lá de Sabará, Minas Gerais. Valeu demais, Marcos, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo é para o Claudinei, ele que é lá de Tietê, em São Paulo. Valeu demais, Claudinei, mais um torcedor do Cruzeiro em São Paulo, sei que tem demais. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai ser por volta das 6h15, 6h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando justamente sobre esse caso envolvendo o Matheus Neres, onde nem eu estava sabendo, mas ele foi internado, passou esse final de semana internado por conta de que detectou algumas alterações cardíacas, algumas alterações pulmonares no jogador, e ele recebeu alta nessa segunda-feira em nota publicada de forma oficial pelo Cruzeiro. No caso, alterações pulmonares que foram identificadas desde o início dessa semana e após alguns exames, foi solicitado pelo departamento médico do Cruzeiro de que ele fosse a um hospital e tudo mais, e que realmente ficou internado aí no último final de semana, muito mais por conta para tratar e ver se nesse caso não poderia até evoluir para algo pior, mas ainda bem que o Matheus Neres está tudo bem, e a previsão, de acordo com o Super Esportes, é dele retornar aos gramados já nos próximos meses, possivelmente só na próxima temporada, que ele vai começar a fazer os treinamentos normal com a equipe, e que não deve ter nenhum efeito colateral, alguma outra sequela para o jogador, e deve seguir carreira normalmente. Matheus Neres, que chegou no início dessa temporada com bastante expectativa, ele havia disputado um bom campeonato brasileiro também pela Série B, no ano passado pelo Figueirense, 26 jogos, 2 gols, 1 assistência, jogador de 22 anos de idade, que chegou vindo, no caso do Palmeiras, que ele estava em fim de contrato, chegou aqui no Cruzeiro, até que foi titular em algumas partidas no início do Campeonato Mineiro com o Felipe Conceição, mas ele acabou perdendo esse posto, e nesse ano apenas 12 partidas, não marcou nenhum gol e tem contrato se encerrando até o final dessa próxima temporada. Se ele não jogar bem o Campeonato Mineiro, acho que o Cruzeiro deve até arrumar um novo time para ele, nem que seja por empréstimo, porque realmente perdeu muito espaço. Nos últimos 4 meses ele entrou em campo apenas uma vez, a maioria desses 12 jogos foi apenas ali no começo da Série B e também por conta do estadual. Enfim, vocês acham que o Matheus Neres merece mais oportunidades? Você acha que não? Tem que continuar aqui para o ano que vem. Quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Sorin, ele que deu uma entrevista à ESPN nessa última final de semana e falou a respeito do Cruzeiro, onde ele lamentou a situação que o clube se encontra, e ele disse que se coloca à disposição para ajudar o clube, seja qual maneira for, ainda mais por conta que o clube, ele falou que por conta da situação que o Cruzeiro tem sofrido nesses últimos meses, e mandou o recado à torcida do Cruzeiro. Como falei para vocês, ele que deu essa entrevista no caso da ESPN nessa última sexta-feira, desejando força à torcida, aos jogadores e também aos dirigentes, principalmente por conta da fase muito ruim que o Cruzeiro vive. Ele até completou um texto na parte principal que eu queria trazer para vocês, que ele disse o seguinte, abre aspas: a torcida sabe que a nossa relação é eterna e eu estou sempre à disposição para ajudar no que for. Todos sabem que meu coração está um pouco lá e que eu estou sofrendo nesse momento, fecha aspas. E ele já se colocou a um trabalho aqui para o Cruzeiro. A última vez que ele falou abertamente sobre esse assunto foi lá no Desimpedidos, em 2019, que ele falou que já declarou que gostaria de trabalhar como um dirigente da Raposa, mas que exigiria total transparência para aceitar algum cargo dentro do Cruzeiro. Naquela altura, lá em 2019, não sabemos se hoje, por exemplo, ele aceitaria esse mesmo cargo de dirigente, mas eu vejo que ele teria alguma boa função dentro do Cruzeiro. Isso por conta principalmente de toda a boa relação que ele já tem com a torcida, sem dúvidas um cara que poderia até motivar os jogadores, poderia ser um exemplo a ser seguido, até um exemplo prático dentro do Cruzeiro que aconteceu recente, foi no caso do zagueiro, ex-zagueiro, o Ricardo Rocha, que chegou sendo pedido no caso pelo Vanderlei Luxemburgo, e ele ajudou demais, melhorou bastante o clima e que tem feito um bom trabalho
principalmente depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, né? Eu acho que o Sorin, sem dúvidas, poderia ter um papel desse dentro do Cruzeiro, já que, assim, ainda mais que um cara ser extremamente vencedor aqui na Raposa, cairia muito bem essa volta dele, que atualmente ele ainda tem alguns trabalhos por conta de jornalismo e tudo mais, inclusive já trabalhou na ESPN aqui do Brasil há alguns anos. Eu não acho que seria um empecilho, por exemplo, para a volta do Sorin aqui para o Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e qual função também que ele poderia ficar responsável dentro da Raposa, que seria melhor para o ex-cruzeirense cumprir aqui na Raposa. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Sérgio Santos Rodrigues, que ele deu uma entrevista no jogo de ontem entre Cruzeiro e Atlético, no caso pelo Campeonato Feminino. O Cruzeiro infelizmente acabou perdendo a decisão no Mineirão para o Atlético, infelizmente acabou perdendo por 1-0, jogou muito bem a maioria dos jogos, e também nessa decisão teve várias chances, infelizmente acabou não convertendo. Mas assim, encerrando essa temporada de 2021, que foi bem interessante para as Cabulosas, um time que é muito novo ainda, né? Então creio que a próxima temporada, ainda mais se for mantido o mesmo elenco, vai brigar até por coisas maior no ano de 2022. Mas enfim, o foco desse tema aqui agora é falar sobre o Sérgio Rodrigues e essa entrevista que ele deu à Rádio 98 FM, falando que alguns tópicos importantes que eu queria destacar aqui para vocês. Ele já falou que assinou já alguns contratos com gente de fora e que essa semana será assinado, no caso, a transferência do Cruzeiro para uma SAF. E isso aqui eu já venho falando para vocês desde o final do mês de setembro, que no início do mês de dezembro o Cruzeiro já iria migrar os contratos para uma SAF e pegou justamente nessa semana, né, que já vai ser na quinta-feira, a última rodada do Brasileirão, e no início do final de semana já vai ser no início do mês de dezembro, onde o Cruzeiro possivelmente já vai ter assinado essa SAF. E ele falou ainda completando que início de janeiro e no final de dezembro terá novidades boas para a torcida e que, pelo tudo que indica, ele até confirmou que já assinou com algumas pessoas, alguns fundos, né, no caso, e que a expectativa é de que seja realmente algum fundo estrangeiro que compra o Cruzeiro. E isso é uma notícia boa, porque todo mundo estava esperando que o Cruzeiro seria comprado no primeiro trimestre, mas eu mesmo colocava confiança de que seria no primeiro mês do ano, por exemplo, já em janeiro, o que seria o mais ideal. Eu já estava esperando algo ali lá para o mês de março, final de fevereiro, que sem dúvidas iria ser um pouco pior, porque já teria começado a temporada, já teria começado o estadual, e aí sim o Cruzeiro iria ter um caixa para poder, por exemplo, fazer contratações, ou até mesmo nem ter pago, no caso, o transfer ban, porque não teria arrumado um caixa. Eu vejo que poderia chegar bem antes. É uma notícia que realmente gostei demais, ele falando justamente sobre esse tópico aí de que no início de janeiro e no final de dezembro terá novidades boas para a torcida. Depois do jogo contra o Náutico também, ele afirmou que já tem um planejamento, né, com o técnico Luxemburgo, já conversou com o treinador a respeito dos jogadores que vão ficar, que vão sair, que foi justamente a pergunta do repórter, e ele vai executar o planejamento justamente já avisando a temporada de 2022, que alguns jogadores devem realmente não continuar aqui na Raposa, já que tem 13, se não me engano, que tem contrato só até dezembro desse ano e que devem deixar aqui a Raposa, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O Cruzeiro que agora está recebendo ainda sondagens de alguns fundos lá internacionais e que a partir do mês que vem e no início do mês de janeiro deve escolher assim, ficar entre 3, 4 fundos para analisar a melhor proposta financeira, planejamento pensando a longo prazo e aí sim escolher um desses para ser negociado, esse fundo administrar o Cruzeiro, no caso assim, tendo parte, né, a autonomia dentro da Raposa e a outra com alguns executivos de futebol, como por exemplo o ex-diretor Alexandre Matos poderia ser o CEO dessa SAF. E assim, vamos aguardar, porque eu vejo que vai ter boas novidades para o Cruzeiro até o início da próxima temporada, tá? Lembrando que a Raposa deve ser avaliada em algo próximo de 450 milhões de reais, que eu vejo que é esse valor que o Cruzeiro vai ser negociado, no caso apenas 49% do clube. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. No vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre o Diogo Barbosa, o Mike e também o William Bigode. Será que eles estão em pauta no Cruzeiro? Especulação de que 2 jogadores que já passaram aqui na Raposa estão voltando. Recomendo você dar uma assistida nesse vídeo. Além também no vídeo de ontem de noite, no caso do vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Alexandre Matos e algumas novidades do acerto, né, entre aspas, que o Cruzeiro está bem perto de acertar a volta do ex-dirigente. Recomendo você assistir esse vídeo aqui também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!